Há uma dor que não se grita nas ruas, uma dor que não se posta nas redes sociais, uma dor que não recebe flores ou cartões de condolências. É aquela dor silenciosa que te consome por dentro, como um fogo que devora tudo o que você era e deixa apenas cinzas de quem você pensava que seria. Talvez você esteja sentindo essa dor agora. Talvez você tenha perdido não apenas pessoas, mas pedaços de si mesmo. Talvez você olhe no espelho e não reconheça mais quem está ali. Talvez a vida tenha te despido de tudo que você acreditava ser permanente. O emprego, o relacionamento, a saúde, os sonhos que pareciam tão sólidos quanto pedra. E agora você está aqui, no vazio, no lugar onde as lágrimas já secaram, porque não há mais nada para chorar. No lugar onde até a raiva se foi, deixando apenas um eco oco de "para que serve continuar?". No lugar onde cada amanhecer parece mais um fardo do que uma oportunidade. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você, mesmo que seja apenas um sussurro quase inaudível, ainda acredita que existe uma saída. Ainda acredita que sua história pode ser reescrita. Ainda acredita que dessa dor pode nascer algo extraordinário. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como uma mulher chamada Ruth transformou a perda mais devastadora em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história humana. E sobre como os ensinamentos de Napoleon Hill podem ser aplicados na sua vida para que você também experimente essa transformação. Ruth era uma mulher que conhecia a dor intimamente. Ela havia se casado jovem, em uma terra estrangeira, longe de sua família e de tudo que conhecia. Tinha construído uma vida ao lado de um homem que amava, em uma família que havia adotado como sua. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, sua identidade, seu propósito. E então, sem aviso, sem preparação, sem tempo para se despedir adequadamente, ele morreu. Seu marido, o homem que era o centro de sua vida, simplesmente se foi. E com ele, morreu também sua segurança, sua estabilidade, sua razão de existir naquela terra. Mas a dor de Ruth não parou aí, porque a vida às vezes é cruel o suficiente para nos tirar tudo de uma vez. Seu cunhado também morreu. E então, o pai de sua família adotiva, Elimeleque, também partiu. Em questão de meses, 3 homens que eram os pilares daquela família simplesmente desapareceram, deixando 3 mulheres completamente desamparadas em um mundo que não oferecia proteção ou oportunidades para mulheres sozinhas. Imagine por um momento a dimensão dessa perda. Não era apenas luto, era o fim de uma identidade completa. Era acordar um dia e descobrir que você não tinha mais um lugar no mundo. Era olhar para o futuro e ver apenas escuridão. Era sentir que até mesmo Deus havia voltado as costas para você. Noemi, a sogra de Ruth, tomou a decisão que parecia mais lógica: voltar para Judá, para Belém, sua terra natal. Mas ela fez questão de liberar suas noras desse fardo. "Vão", ela disse. "Voltem para suas famílias. Voltem para seus deuses. Voltem para onde podem reconstruir suas vidas. Eu sou uma mulher velha, sem futuro. Vocês ainda são jovens. Ainda têm chance." E aqui chegamos ao primeiro momento crucial da transformação de Ruth. Orfa, a outra nora, tomou a decisão que qualquer pessoa racional tomaria. Ela chorou, se despediu e voltou para sua terra natal. Voltou para onde havia segurança, familiaridade, possibilidades de recomeçar. Mas Ruth ficou. E aqui está a primeira lição poderosa que Napoleon Hill ensina sobre a mente dos vencedores. Eles tomam decisões que desafiam a lógica comum, mas estão alinhadas com um propósito maior. Hill dizia: "A decisão é o domínio do destino." E Ruth tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida,
mas o curso da história. Ela olhou para Noemi, uma mulher quebrada, amargurada, sem esperança, e disse as palavras que ecoam pela eternidade. Não insistas comigo que te deixe e que me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa não foi uma decisão emocional. Essa foi uma decisão espiritual. Uma decisão que reconhecia que há algo maior do que a segurança pessoal. Algo maior do que a lógica comum. Algo maior do que as circunstâncias externas. E aqui está o primeiro princípio da lei da atração que você pode aplicar na sua vida. Quando você se alinha com um propósito maior do que suas circunstâncias, o universo conspira para elevar suas circunstâncias ao nível do seu propósito. Ruth não sabia disso conscientemente, mas ela acabara de ativar uma das leis mais poderosas da criação. Ela havia escolhido a lealdade sobre a segurança. Ela havia escolhido o amor sobre o medo. Ela havia escolhido a fé sobre as evidências. E aqui está o primeiro exercício prático que você pode fazer agora. Pare por um momento e pergunte-se: qual é o propósito maior que está me chamando? Qual é a lealdade que preciso manter mesmo quando tudo grita para eu desistir? Porque até que você encontre algo maior do que sua dor sempre será maior do que você. Ruth e Noemi então partiram para Belém. Duas mulheres quebradas, sem recursos, sem conexões, sem qualquer perspectiva de futuro. Quando chegaram à cidade, as pessoas mal reconheceram Noemi. É esta Noemi? Zrênia perguntavam. E ela respondeu: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Noemi havia permitido que a dor definisse sua identidade. Ela havia se tornado amargura personificada. Mas Ruth, mesmo na mesma situação, havia mantido sua doçura, sua determinação, sua fé. E aqui está uma verdade poderosa que Hill descobriu estudando os grandes vencedores. Não são as circunstâncias que determinam seu destino, mas como você responde a elas. Duas pessoas podem passar pela mesma tragédia e uma se tornar amarga, enquanto a outra se torna mais forte. Ruth acordou na manhã seguinte em Belém com uma escolha. Ela poderia ficar em casa lamentando sua sorte, ou poderia sair e fazer algo sobre sua situação. E ela escolheu a ação. Havia uma lei em Israel que permitia aos pobres e necessitados colher os grãos que caíam durante a colheita. Não era dignidade, era sobrevivência. Era literalmente catar os restos, as sobras, o que ninguém mais queria. Mas Ruth se levantou antes do amanhecer e foi ao campo. Hill ensina isso como o princípio da ação definida. O caminho do sucesso é o caminho da ação contínua. E Ruth aplicou isso sem nem saber que estava aplicando uma lei universal. Ela não esperou que as condições fossem perfeitas. Ela não esperou que alguém viesse resgatá-la. Ela não esperou que a dor passasse completamente. Ela simplesmente começou onde estava, com o que tinha, fazendo o que podia. E aqui está o segundo exercício que você pode fazer. Identifique uma ação concreta que você pode tomar hoje, mesmo que seja pequena, mesmo que não pareça dignificante, que te mova na direção dos seus objetivos. Porque a lei da atração não funciona através de pensamentos passivos. Ela funciona através de ação inspirada. Ruth foi ao campo colher espigas e, por acaso, Hill diria que não existe acaso, apenas leis invisíveis operando. Ela foi parar no campo de Boaz. Boaz era um homem rico, influente, descendente de uma linhagem nobre. Ele possuía vastas propriedades e era respeitado em toda a cidade. Mas, mais importante,
Ele era um homem de caráter, um homem que honrava a Deus e tratava bem seus trabalhadores. Quando Boaz viu Ruth, algo despertou nele. Não era apenas sua beleza física, era sua beleza de caráter. Era a dignidade com que ela trabalhava. Era a excelência com que ela executava mesmo a tarefa mais humilde. Era a gratidão que ela demonstrava mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Hill dizia: a oportunidade tem o costume de se disfarçar como trabalho árduo. E Ruth havia descoberto isso sem saber. Ela não estava procurando um marido, estava procurando sustento, mas ao trabalhar com excelência, ela havia se posicionado onde a oportunidade poderia encontrá-la. Boaz se aproximou dela, perguntou quem ela era, soube de sua história, e então fez algo extraordinário. Ele a protegeu, a honrou e instruiu seus trabalhadores a deixar cair propositalmente mais grãos para que ela pudesse colher mais. Mas aqui está o que é crucial entender. Boaz não fez isso por pena. Ele fez isso por admiração. Ele havia visto algo nela que até ela mesma não sabia que possuía. Havia visto uma mulher que não permitiu que as circunstâncias definissem seu caráter. E aqui está o terceiro princípio da lei da atração. Quando você mantém sua integridade e excelência, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, você se torna magnética para pessoas e oportunidades que estão na mesma frequência vibratória. Ruth voltou para casa com mais grãos do que havia esperado. Noemi, vendo aquela abundância, percebeu que algo especial estava acontecendo. Em que campo colheste hoje? Zrênia, ela perguntou. E quando soube que era o campo de Boaz, seus olhos se iluminaram pela primeira vez em meses. Porque Boaz não era apenas um homem bom, ele era um parente próximo. E havia uma lei em Israel chamada Lei do Resgate, que permitia a um parente próximo resgatar a propriedade perdida de uma família e até mesmo casar-se com a viúva para perpetuar a linhagem. Noemi então instruiu Ruth sobre como proceder. Ela deveria se preparar, se perfumar, se vestir com suas melhores roupas e ir ao lugar onde Boaz estaria durante a colheita noturna. Deveria deitar-se aos pés dele e esperar suas instruções. Esse momento é crucial porque representa o que Hill chamava de queimar as pontes atrás de si. Ruth estava tomando uma ação que não tinha volta. Ela estava apostando tudo em uma única jogada. Ela estava exercendo uma fé que ia além da lógica. E aqui está o quarto exercício prático. Identifique uma ação corajosa que você tem adiado por medo da rejeição ou do fracasso. Uma ação que poderia mudar completamente sua trajetória. E tome essa ação, mesmo que suas mãos tremam, mesmo que sua voz falhe, mesmo que seu coração dispare. Ruth foi. Na calada da noite, ela se aproximou de Boaz. Deitou-se aos seus pés, e quando ele acordou e perguntou quem estava ali, ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende sobre mim a tua aba, porque tu és resgatador. Ela estava pedindo proteção. Estava pedindo redenção. Estava pedindo que ele assumisse responsabilidade por sua vida e seu futuro. Era o pedido mais vulnerável que uma mulher poderia fazer a um homem. E Boaz respondeu com palavras que revelam o impacto que o caráter de Ruth havia causado nele. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Maior é esta tua última bondade que a primeira, pois não foste após jovens, nem pobres, nem ricos. Boaz havia percebido que Ruth poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Poderia ter procurado um homem mais jovem, mais disponível. Mas ela havia escolhido a honra sobre a conveniência. Havia escolhido o propósito sobre a paixão. E então ele disse algo que revela o poder da reputação. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, porque toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toda a cidade sabia.
Em apenas algumas semanas em Belém, trabalhando nos campos, mantendo sua integridade, demonstrando excelência, Ruth havia construído uma reputação que falava por si mesma. Hill ensina que a reputação é a única coisa que você pode dar e ainda continuar tendo. E Ruth havia dado tanto de si mesma, através de suas ações, que sua reputação havia se tornado seu maior patrimônio. Mas havia um problema. Boaz não era o parente mais próximo. Havia outro homem que tinha o direito legal de resgatar a propriedade e casar-se com Ruth. Era necessário que esse homem renunciasse ao direito para que Boaz pudesse agir. Boaz então foi às portas da cidade, onde os anciãos se reuniam para tratar de assuntos legais. Chamou o parente mais próximo e, na presença de testemunhas, apresentou a situação. Explicou que havia uma propriedade para ser resgatada, mas que isso incluía a responsabilidade de casar-se com Ruth. O homem inicialmente aceitou resgatar a propriedade. Mas quando soube que isso incluía casar-se com Ruth, assumir a responsabilidade por ela e por qualquer filho que pudesse ter, ele recuou. Não posso resgatar para mim, ele disse, para que não prejudique minha herança. Ele estava pensando apenas em termos financeiros. Estava calculando custos e benefícios. Estava vendo responsabilidade onde Boaz via oportunidade. E aqui está uma verdade poderosa. As mesmas oportunidades que causam medo nos medíocres causam excitação nos grandes. O que um vê como fardo, o outro vê como bênção. Boaz então assumiu o direito de resgate. Publicamente, diante de toda a cidade, ele declarou: Sou testemunha de que hoje comprei da mão de Noemi tudo quanto foi de Elimeleque. E também a Ruth, a moabita, mulher de Malom, comprei para ser minha mulher. Ele não estava apenas se casando com ela, estava redimindo toda sua história. Estava transformando sua tragédia em triunfo. Estava dando a ela não apenas segurança, mas dignidade, propósito, futuro. E aqui está o quinto exercício prático. Identifique alguém em sua vida que precisa de redenção, de uma segunda chance, de alguém que acredite nelas, e seja essa pessoa para elas, assim como Boaz foi para Ruth. Ruth e Boaz se casaram, e dessa união nasceu um filho chamado Obed. As mulheres da cidade disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Seja o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Noemi, que havia chegado amarga e vazia, agora segurava nos braços um neto que representava a esperança renovada. A mulher que havia perdido tudo havia encontrado uma razão para viver novamente. Mas a história não termina aí, porque Obed se tornou pai de Jessé, e Jessé se tornou pai de Davi. Sim, o rei Davi, o maior rei que Israel já teve, o homem segundo o coração de Deus. Isso significa que da dor mais profunda, da perda mais devastadora, da situação mais desesperadora, nasceu a linhagem que produziu o maior rei da história de Israel. E mais extraordinário ainda, dessa mesma linhagem, 1000 anos depois, nasceria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade. Você consegue compreender a magnitude disso? Uma mulher estrangeira, viúva, que colhia sobras nos campos, se tornou bisavó do maior rei de Israel e ancestral do Salvador do mundo. Isso é o que acontece quando você alinha sua vida com propósitos maiores do que suas circunstâncias. Isso é o que acontece quando você escolhe a fé sobre o medo, a ação sobre a paralisia, a excelência sobre a mediocridade. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Deus não desperdiça dor. Ele não permite sofrimento sem propósito. Ele não permite que você passe pelo vale da sombra da morte sem que haja uma razão eterna por trás disso. Sua dor atual, sua perda atual, sua situação desesperadora atual pode ser o berço do seu maior propósito.
pode ser o laboratório onde Deus está forjando algo em você que mudará não apenas sua vida, mas o curso de muitas outras vidas. Mas isso só acontece quando você faz as escolhas que Ruth fez. Quando você escolhe a lealdade sobre a segurança. Quando você escolhe a ação sobre a lamentação. Quando você escolhe a excelência sobre a mediocridade. Quando você escolhe a fé sobre as evidências. E aqui estão os 5 princípios práticos da lei da atração que você pode aplicar imediatamente, baseados na jornada de Ruth. Primeiro, a lei da decisão definida. Ruth tomou uma decisão clara e irreversível. Ela não ficou na dúvida, não ficou esperando sinais do céu. Ela decidiu e se comprometeu com sua decisão. Hill dizia: a indefinição é a principal causa do fracasso. Decida agora mesmo. Você vai usar sua dor como desculpa ou como combustível? Segundo, a lei da ação persistente. Ruth não colheu espigas apenas um dia. Ela foi ao campo todos os dias, mesmo quando não via resultados imediatos. Hill ensinou que a persistência é ao caráter do homem o que o carbono é ao aço. Identifique uma ação que você pode repetir diariamente, mesmo que pareça insignificante. Terceiro, a lei da vibração elevada. Mesmo na dor, Ruth manteve sua doçura, sua gratidão, sua excelência. Ela não permitiu que as circunstâncias definissem sua energia. Hill dizia: sua atitude mental é a única coisa sobre a qual você tem controle total. Mesmo na dor, mantenha uma vibração de gratidão e excelência. Quarto, a lei da atração magnética. Ruth atraiu Boaz não porque estava procurando um marido, mas porque havia se tornado uma pessoa de caráter excepcional. Hill ensinou que você atrai não aquilo que quer, mas aquilo que é. Concentre-se em se tornar a pessoa que naturalmente atrairia as oportunidades que você deseja. Quinto, a lei da fé ativa. Ruth não ficou esperando que Deus fizesse tudo por ela. Ela alinhou sua fé com a ação. Hill dizia: a fé é um estado mental que pode ser induzido através da repetição de instruções ao subconsciente. Haja como se já tivesse aquilo que está pedindo. Mas, além dos princípios, há exercícios práticos específicos que você pode fazer. Exercício 1. O ritual da gratidão na dor. Toda manhã, antes de sair de casa, escreva 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que sua vida esteja em pedaços. Ruth poderia ter se focado em tudo que havia perdido, mas escolheu se focar em ter saúde para trabalhar, em ter Noemi como família, em ter um teto sobre a cabeça. Exercício 2. A visualização da excelência. Antes de executar qualquer tarefa, mesmo a mais simples, visualize-se fazendo aquilo com excelência absoluta. Ruth não visualizou-se como rainha. Ela visualizou-se como a melhor colhedora de espigas que poderia ser. A excelência no pequeno atrai oportunidades no grande. Exercício 3. A declaração de propósito. Escreva uma declaração de propósito que seja maior do que suas circunstâncias. Ruth declarou: teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Sua declaração deve ser algo que te motive a continuar mesmo quando tudo grita para desistir. Exercício 4. A ação corajosa diária. Todos os dias, tome uma ação que te coloque ligeiramente fora da sua zona de conforto. Ruth saiu de casa para colher espigas, mesmo sabendo que seria humilhante. Pequenas ações corajosas criam momentum para grandes transformações. Exercício 5. A prática da vulnerabilidade estratégica. Identifique uma situação onde você precisa ser vulnerável para avançar. Ruth se deitou aos pés de Boaz. Foi o momento de maior vulnerabilidade, mas também o momento que definiu seu destino. Às vezes, a vulnerabilidade é o caminho para a vitória. Agora, quero que você entenda algo muito importante. Ruth não sabia que se tornaria bisavó do rei Davi.
Ela não sabia que entraria para a linhagem do Salvador. Ela não tinha garantia de que Boaz a aceitaria. Ela não tinha garantia de que suas ações dariam resultado. Ela apenas sabia que precisava fazer a próxima coisa certa. Precisava tomar a próxima decisão com integridade. Precisava dar o próximo passo com fé. E é isso que você precisa fazer agora. Você não precisa ver o final da história. Você não precisa ter garantia de que tudo dará certo. Você apenas precisa fazer a próxima coisa certa. Você precisa tomar a próxima decisão alinhada com seus valores, não com seus medos. Você precisa dar o próximo passo baseado em quem você escolhe ser, não nas circunstâncias que o cercam. E aqui está uma promessa que eu quero fazer para você, baseada não apenas na história de Ruth, mas nos anos de estudo dos princípios de Hill e na observação de milhares de histórias de transformação. Quando você escolhe ser excelente em meio à dor, quando você escolhe ser fiel em meio à traição, quando você escolhe ser generoso em meio à escassez, o universo conspira para elevar suas circunstâncias ao nível do seu caráter. Pode não acontecer imediatamente, pode não acontecer da forma que você espera, mas acontece, porque essa é uma lei tão certa quanto a gravidade, tão inevitável quanto o nascer do sol. Ruth não sabia que estava plantando sementes de eternidade quando escolheu ser leal a Noemi. Ela não sabia que estava escrevendo história quando escolheu colher espigas com excelência. Ela não sabia que estava participando de um plano divino quando escolheu a vulnerabilidade sobre a segurança. Ela apenas sabia que precisava fazer o certo. E isso foi suficiente. E será suficiente para você também. Então, eu quero que você pare agora mesmo de focar no que você perdeu e comece a focar no que você pode construir. Pare de lamentar quem você era e comece a decidir quem você quer se tornar. Pare de esperar que as condições melhorem e comece a melhorar suas respostas às condições. Porque sua história não termina na tragédia, sua história não termina na dor, sua história não termina na perda. Sua história está apenas começando. E se você aplicar os princípios que aprendeu hoje, se você tomar as ações que foram sugeridas, se você mantiver a fé mesmo quando não vê o resultado, eu garanto que daqui a um ano você não reconhecerá a pessoa que você era quando começou a assistir este vídeo. Você olhará para trás e verá que aquela dor que parecia sem propósito era, na verdade, o berço da sua maior transformação. Você verá que aquela perda que parecia definitiva era, na verdade, o espaço que precisava ser criado para que algo maior pudesse nascer. Você verá que aqueles dias escuros, aquelas noites de insônia, aquelas manhãs em que você mal conseguia sair da cama, eram, na verdade, o laboratório onde Deus estava forjando em você uma versão mais forte, mais sábia, mais compassiva de quem você é. E então, você entenderá por que precisou passar por tudo isso. Você entenderá por que a dor foi necessária. Você entenderá que não foi castigo, foi preparação. Preparação para uma vida que você nem sabia que era possível. Preparação para um propósito que você nem sabia que existia. Preparação para um legado que você nem sabia que deixaria. Assim como Ruth, você descobrirá que sua maior dor se tornará sua maior força. Sua maior perda se tornará sua maior descoberta. Sua maior quebra se tornará seu maior testemunho. Mas para isso acontecer, você precisa fazer hoje as escolhas que Ruth fez. Você precisa escolher a lealdade sobre a segurança. Você precisa escolher a ação sobre a lamentação. Você precisa escolher a fé sobre as evidências. E quando você fizer essas escolhas, quando você se comprometer com essa jornada, quando você decidir que sua dor terá um propósito maior, o céu começará a conspirar a seu favor. Oportunidades que pareciam impossíveis começarão a aparecer. Pessoas que podem mudar seu destino começarão a cruzar seu caminho. Recursos que você nem sabia que existiam começarão a se manifestar. E um dia, quando você estiver vivendo uma vida que hoje parece impossível, quando você estiver impactando pessoas
de uma forma que hoje parece impensável. Quando você estiver deixando um legado que hoje parece inatingível, você olhará para trás e dirá: agora eu entendo por que precisei passar por tudo aquilo. Agora eu entendo por que a dor foi necessária. Agora eu entendo que não foi acaso, foi destino. E então você contará sua história para outros que estão passando pela mesma dor que você passou. E sua história se tornará a esperança que eles precisam para continuar. E sua transformação se tornará a prova que eles precisam para acreditar. Porque essa é a verdade mais linda sobre a dor. Ela não é desperdiçada quando você a transforma em propósito. Ela não é vazia quando você a usa para ajudar outros. Ela não é sem sentido quando você a converte em sabedoria. Ruth não sabia que sua dor se tornaria a esperança de milhões. Ela não sabia que sua história seria contada por milhares de anos. Ela não sabia que sua transformação inspiraria gerações. Ela apenas sabia que precisava fazer a próxima coisa certa. E isso mudou tudo. E você? Você está pronto para fazer a próxima coisa certa? Você está pronto para transformar sua dor em propósito? Você está pronto para descobrir que sua história apenas começou? Porque se essa mensagem tocou algo profundo em sua alma, se você sente que essas palavras eram exatamente o que você precisava ouvir hoje, então eu tenho um pedido para você. Primeiro, curta este vídeo. Não apenas porque ajuda o canal, mas porque o universo precisa saber que você está alinhado com mensagens de transformação. Quando você curte, você está declarando que escolhe a esperança sobre o desespero. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, porque talvez essa pessoa esteja exatamente onde Ruth estava no início da história, no vale da sombra da morte, sem esperança, sem direção. E talvez sua simples ação de compartilhar seja o que ela precisa para começar sua jornada de transformação. Terceiro, se inscreva no canal TechZeal Labs, Mente Milionária, porque aqui, toda semana, você encontrará mensagens que curam, que despertam, que revelam seu verdadeiro potencial. Mensagens que transformam dor em propósito, medo em fé, sonhos em realidade. Porque sua história está apenas começando, e eu quero estar aqui para caminhar com você nessa jornada de transformação. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não está assistindo a isso por acaso. Você está aqui porque algo maior está sendo escrito com sua vida. Algo que o mundo precisa ver. Algo que só você pode entregar. Acredite, decida, haja. Sua história de Ruth começa agora. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Inscreva-se no canal TechZeal Labs, Mente Milionária, para vídeos transformadores.